Bem-vindos novamente. E principais estratégias na pecuária. Qual o seu objetivo? A gente entende que propriedades diferentes têm objetivos diferentes, certo? Às vezes, se eu desmamar um bezerro mais pesado, para mim funciona. Às vezes, se eu tiver uma maior taxa de fertilidade, para mim é melhor. Eu prefiro ter bezerros desmamados com menor peso, só que eu prefiro ter mais bezerros do que isso. A minha recria, eu quero fazer a recria mais econômica possível. Então não interessa se eu tiver a minha recria estiver ganhando 300 gramas, 200 gramas por dia. Eu preciso que isso seja barato. Eu não, eu já preciso que eu ganhe 800, 900, 1 quilo por dia nessa recria. Então, tudo tem um objetivo diferente. Eu não consigo traçar, fazer uma receita de bolo propriedade por propriedade. Provavelmente vou falar isso bastante na minha apresentação. Pecuária não é receita de bolo. A gente tem métodos e metodologias para a gente seguir, que a gente sabe que dá certo. Mas, às vezes, o que o meu vizinho faz, para mim, não tem sentido ou não se adequa com o meu manejo, não se adequa com a minha rotina e não se adequa com o que eu quero chegar, ok? Mas, além disso, a gente tem alguns objetivos que são comuns entre os pecuaristas. Eu posso ter um objetivo diferente, mas quais são os objetivos que nos unem? O que a gente quer chegar junto? O que para mim faz sentido e para 99,9% dos pecuaristas fazem sentido? Melhorar índice zootécnico é uma coisa que todo mundo quer? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Porque índice zootécnico, se eu estou melhorando, por exemplo, minha taxa de fertilidade, eu estou aumentando dinheiro no meu bolso. Se eu estou melhorando minha taxa de desmame, também estou aumentando meu fluxo de caixa da propriedade. Se eu estou melhorando minha conversão alimentar dentro do confinamento, importantíssimo. Então, melhorar índices zootécnicos, todo mundo concorda que é uma coisa que todo mundo quer, certo? Mais economia na produção também. A gente sabe que a gente tem uma variação de preços, temos preços voláteis pra caramba. Então é difícil a gente se planejar quanto a isso. Será que vale a pena eu investir hoje na compra de grandes quantidades de milho, que daqui a pouco a gente vai estar colhendo a safrinha? Será que compensa isso mesmo? Ou será que compensa eu comprar o sal reprodução que está R$ 150 na esperança que ele vá só subir? Será que compensa fazer um estoque desse hoje em dia? Então, economia na produção também é uma coisa que provavelmente vai englobar todos os pecuaristas. Maior margem de venda, com certeza. Então, se eu estou desembolsando menos e vendendo no mesmo preço ou mais do que o mercado tá demandando, não é muito interessante isso? Isso impacta no resultado da propriedade, com certeza. E mais dinheiro no bolso. Tudo que eu disse aqui, todos os índices que eu estou comentando, é tudo para deixar um maior caixa dentro da fazenda, para a gente melhorar nosso resultado, nossa operação por animal, melhorar nossa operação por hectare. Independente da forma que você queira ver isso, a gente quer ter mais dinheiro no bolso, né? A gente precisa de paixão, com certeza, mas a gente precisa também de razão nesse negócio. E isso é dinheiro, né? A gente sabe que o valor da terra hoje no Brasil é valorizada, tem se valorizado cada vez mais, e a gente precisa saber se essa nossa terra, se essas nossas técnicas, elas estão sendo bem implantadas dentro da nossa propriedade. E como que a gente faz isso? São várias variáveis, N variáveis, para falar a verdade, mas unindo a parte técnica e unindo a parte de gestão, muito provavelmente a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo, nos nossos resultados. Beleza, gente? Foi uma pequena introdução, vou fazer mais uma pequenininha introdução, né, sobre quem sou eu. Vou falar hoje sobre estratégias relacionadas à nutrição para cria, estratégias relacionadas à nutrição para recria e também na engorda. O sistema SoftBov na nutrição, o que a nossa empresa, o que o nosso sistema pode te trazer de utilidades, de facilidades e mais coisas, certo? Mais para frente eu vou mostrar para vocês. E também uma conclusão aqui da nossa aula. Primeiramente, eu ainda não me apresentei, certo? Então, eu sou Henrique Possebon, eu sou zootecnista, sou graduado pela UEM. Eu também tenho mestrado em produção animal, com foco, com ênfase em nutrição de ruminantes, pela mesma instituição. E eu já tirei um pouco para tudo quanto é lado, né, na minha atuação profissional, mas eu estou no segmento mais forte
por pelo menos 5 a 6 anos em nutrição animal, em nutrição de ruminantes, né, com foco em gado de corte, e na gestão de propriedades, né. Também já atuei em empresas de software e tecnologia, alguns grandes do mercado, né, tenho um pouco de know-how nessa experiência em software, por isso que a gente está trazendo aqui a SoftBov, algo novo, algo que vai realmente ser útil, né, para você, pecuarista, ou para você, consultor, como eu já tinha comentado, estudante. Também atuei na área de formulação de rações e suplementos, numa fábrica de ração, aqui na região de Maringá, numa cooperativa. Então, é mais ou menos isso que eu já trabalhei, que eu atuei e que eu posso, talvez, agregar alguma coisa com vocês, né? Lembrando que após essa aula, a gente vai ter uma caixa de perguntas no nosso Instagram. A gente vai disponibilizar o link para vocês. O que vocês tiverem de dúvida, de sugestão ou de crítica, vocês podem vir estar falando com a gente. Beleza? Primeiro de tudo, então, estratégia para cria. Mas, Henrique, o que envolve a cria? A cria, o Gines comentou ontem na aula, né, mas só para deixar claro, o principal objetivo dela é a produção de bezerros. Então, eu tenho matrizes, sejam vacas primíparas, multíparas, novilhas, entre todas as categorias que têm o objetivo de produzir um bezerro para mim comercializar esse bezerro. A menos em fazendas de propriedade de ciclo completo, certo? Então, às vezes eu vou reter meu animal. Aqui na cria a gente está produzindo bezerro para venda, certo? E também para a nossa reposição. Então, tudo o que envolve a cria é isso. E quais são as principais variáveis que a gente tem que olhar com atenção? O que vocês acham que são as variáveis na cria? Taxa de fertilidade. Se tiver uma taxa de 70%, 80%, 90%, opa, interessante, 90%, será que as fazendas do Brasil hoje conseguem ter isso no seu plantel inteiro? 80% mais comum, 70% mais comum. Mas será que se eu aumentar minha taxa de fertilidade, o que eu preciso fazer para aumentar isso? Né? Será que é só isso que eu preciso? Taxa de desmame, 60%, 70%, 80% de taxa de desmame, excelente, uma taxa de desmame de 80%. É só isso? O que eu faço de maneira explícita? O que diretamente influencia minha taxa de desmame? Ou outra variável, peso médio desmame. É interessante eu desmamar numa média dos animais com 190 quilos, 210 quilos, 240, e daí já é uma coisa um pouco mais tecnificada. Eu estou mostrando alguns índices para vocês, para mim tentar resumir em um. Tá? Eu sei que não é só isso, a gente tem que fazer sanidade, a gente tem que ter genética, a gente tem que ter gestão, a gente tem que ter manejo, mas existe um indicador em si que ele consegue estimar. Se eu tiver ganho com esse indicador melhor, eu consigo consequentemente melhorar essas taxas principais da área de reprodução. Qual o indicador que é esse? O GMD global. Por que o GMD global ele vai me impactar tanto? E quando eu falo em GMD na parte de cria, eu não estou pensando nas vacas, tá? Eu estou pensando nos meus bezerros, obviamente, que quanto mais peso meus bezerros ganharem, mais cedo eu posso vendê-los, ou mais pesado eu posso vendê-los, para mim conseguir uma maior rentabilidade, um maior ciclo dentro do meu sistema. Mas o GMD global ele impacta o peso ao desmame, ele impacta a taxa de fertilidade, porque eu vou ter animais que estão retornando ao cio mais rápido, eles estão se recuperando do parto mais rápido, ou do desmame, quando o animal está um pouco mais velho, quando o animal está 5, 6 meses, sugando a vaca, num modo mais coloquial de se dizer, né? Eu consigo aumentar minha taxa de desmame também, porque GMD normalmente pode ser traduzido em animais mais saudáveis. Então, o animal que está ganhando peso, normalmente ele vai ter uma saúde ruminal, uma saúde intestinal, uma saúde em geral, tanto para vermífugo, tanto para verme, quanto para qualquer outro tipo de parasita. Provavelmente ele vai ser um animal mais saudável. Menor intervalo entre partos, idade ao primeiro serviço, primeiro parto. Então, se eu aumento o GMD da minha propriedade, eu vou estar aumentando basicamente todos esses itens. E é com base no aumento de GMD, principalmente, que eu vou tentar trazer algumas estratégias para vocês e tentar deixar claro o quanto que isso consegue impactar no nosso meio de produção.
Então, primeira estratégia, pessoal, pastagem, tá? A base da nossa pecuária nacional, pecuária brasileira. Eu sei que tem gente, conheço algumas fazendas, até aqui no Paraná, na região onde a gente está situado, eu conheço um confinamento que faz a cria em confinamento, né? Conheci uma propriedade em Minas e uma propriedade em Goiás já, mas basicamente a gente produz bezerro a pasto, né? Até mais fácil, o índice de mortalidade de bezerro é menor, você tem teoricamente menos trabalho, né? Porque a vaca vai estar cuidando do bezerro, então a pastagem é a base, né? A gente sabe que o alimento também que ele se torna o mais barato, né? O mais eficiente para a gente fazer a criação dos nossos animais, e o manejo eficiente de pasto ele vai me trazer tudo, praticamente tudo que eu preciso para ter uma cria eficiente. Porque se eu tiver um pasto mais bem manejado, se eu tiver uma pastagem de melhor qualidade, uma forrageira de melhor qualidade, as minhas vacas vão se beneficiar com isso, porque elas vão ter um melhor score corporal, elas vão recuperar o score corporal melhor pós-parto, ou quando o bezerro está na desmama, quando ele tem 5, 6 meses, que ele está, como a gente diz, sugando a vaca, certo? Sugando em muita vaca. Então a pastagem ela consegue corrigir essas deficiências e fazer com que a gente tenha um melhor desempenho por vaca. Melhora o GMD do bezerro, com certeza, né? Então, se o bezerro ele começa a pastar por volta, em média, de 3, 4 meses de vida, então esse bezerro comendo um pasto melhor, comendo uma forragem de maior qualidade, uma forragem de maior proteína, de maior digestibilidade, ele vai ganhar mais peso, certo? E as novilhas, a nossa reposição, as nossas bezerras que estão virando novilhas, as nossas novilhas que vão virar as nossas primíparas. Elas têm um maior ganho de peso, conseguem chegar à idade de maturidade sexual mais rápido e como eu disse, a gente está englobando o sistema completo, né? Eu estou melhorando minhas pastagens, eu estou melhorando meu sistema em si. Eu não estou fazendo um investimento em apenas uma categoria, certo? Eu estou investindo na minha propriedade, estou investindo no valor da minha terra e estou investindo para fazer com que todo o meu plantel, todo o meu rebanho, ele tenha ganhos. Adubação e correção, quando necessário. Isso, se você tiver um agrônomo, um zootecnista, um veterinário de confiança que possa te indicar adubação e correção, porque isso é muito importante. A gente sabe que tem mais de 50% das pastagens no Brasil, elas estão degradadas, mas também tem muitas propriedades que apenas com o manejo correto a gente consegue recuperar essas pastagens, ainda mais nessa época que a gente está hoje, a época de águas, né? A gente está falando do sul do Brasil, aqui da região de Maringá, mas acredito que esteja no Brasil inteiro. Tem regiões que chovem mais, que fazem mais calor durante toda a época do ano, mas a gente sabe que a gente tem a seca também, né? Então, épocas de águas agora, né? Verão, primavera, se a gente às vezes conseguir acertar o manejo, acertar a lotação, não precisa nem ter esse investimento na adubação e na correção. Escolha de cultivar, adequado à propriedade e categoria, isso é o beabá da pecuária, né? A gente escuta isso há muito tempo. Então, não é porque a braquiária brisanta ela é muito boa, ela aguenta geada, ela produz bem, mas será que ela é interessante para mim fazer uma recria de novilhas? Se eu quiser que elas ganhem um pouco mais de peso? Opa, mas para a vacada é excelente, a vacada fica com peso bom. E se eu quiser fazer uma estratégia para mim desmamar um bezerro mais pesado, será que é interessante às vezes eu desmamar eles mais cedo, colocar ele num pasto de braquiária brisanta e deixa lá porque ela é boa? Talvez a gente possa até diferir, né? Diferir as cultivares dentro da nossa propriedade. E uma dica que eu dou, que tem a ver com pastagem, vocês vão ver que em todos os meus slides eu vou tentar deixar uma dica prática para vocês de algumas coisas que a gente consegue observar a campo que dá certo. Renovar plantel na época de inverno, renovar o plantel nosso na época que o nosso pasto está menos produzindo. Por quê? Se o pasto estiver produzindo menos, normalmente o pasto produz 70% da sua capacidade anual. Produz no verão e na primavera, e 30% ele vai produzir no outono e inverno. Produzindo menos, provavelmente eu vou precisar abaixar a minha lotação animal. Inverno é uma época muito boa para você fazer uma troca por vacas, de você vender vacas e comprar novilhas ou bezerras. Por quê? Às vezes a situação de troca de eu vender uma vaca, eu consigo comprar uma novilha e meia,
2 novilhas, consigo comprar 1, 2, 3 bezerras de qualidade e elas comem menos. Então, o que eu vou estar fazendo? Vou estar renovando aquelas minhas vacas que já não estão produzindo, ou que não entraram em reprodução, ou que estão ficando doentes. Eu posso fazer a venda, posso fazer troca, posso mandar para o açougue, né? Posso abatê-las. E com o dinheiro em caixa disso eu consigo renovar esse plantel. Renovando esse plantel, eu vou ter animais de menor categoria que comem menos e que vão conseguir entrar na estação reprodutiva logo. Então essa é a primeira dica que eu dou aqui para vocês, relacionado à pastagem, certo? Outra estratégia para cria é a gente tentar antecipar o primeiro parto. Isso vai ser para novilhas, né? E eu vou mostrar para vocês o porquê que se a gente tentar antecipar o primeiro parto e tudo relacionado com o GMD, o que a gente pode ter de ganho. Para mim antecipar o primeiro parto, é interessante eu separar bezerras e novilhas de outras categorias, certo? Então quero inseminar novilhas um pouco mais cedo, umas novilhas precoces. Tentar não deixar elas com as vacas, principalmente. Ou eu quero suplementar bezerras, que são menores de peso. Não vamos deixar a bezerra de 200 quilos com novilha de 300 quilos, porque existe muita competição. Competição principalmente por mineral, pelo concentrado, pelo suplemento, que normalmente a gente vai estar utilizando para a gente conseguir ter um ganho de peso, um GMD um pouco maior. Então, separando categorias, a gente tem uma uniformidade de lote e menos, como eu posso dizer, cabeceira, meio e fundo. Eu não vou ter tanta discrepância nisso, né? Então, eu vou ter bastante meio, um pouco mais de cabeceira, mas não vou ter tanto fundo. E esse fundo, ele é custo para você, né? Ele é custo diário, ela está comendo pasto, está lambendo sal, menos, mas está. Então, é um animal que vai ficando para trás. Se eu conseguir separar categorias mais uniformes possíveis, a gente tem muito ganho nisso, beleza? Estratégia de suplementação para acelerar o ganho de peso também, gente, é muito interessante a gente pensar nisso, principalmente na suplementação energética. Eu vou mostrar para vocês aqui umas contas que eu fiz só para vocês entenderem alguns impactos que o GMD nos traz, tá? Mensurar ganhos e custos. É o que eu disse da cabeceira, meio e fundo. A gente tem que estar mensurando o que os animais estão ganhando. Porque não adianta eu ficar com um animal que em 2 meses está ganhando 100 gramas por dia, 50 gramas por dia, ou não está nem ganhando peso. Alguma coisa de errado tem com esse animal. Então eu faço a troca dele, eu só substituo, libero mais espaço na área, certo? Então isso eu estou mensurando ganhos. E mensurando custo também, né? A gente sabe, principalmente na área de nutrição, pode ser que alguém venha ofertar um produto para você e falar, não, esse meu produto aqui vai fazer teu animal ganhar 800 gramas. Opa, mas quanto que vai me custar para ganhar 800 gramas? Ó, R$4,50 por dia, será que vale isso? Opa, mas se eu ganhar 500 gramas gastando R$2 por dia? Então eu já estou mensurando meus custos de produção, eu digo R$2 por dia apenas na parte do mineral, tá? Não os custos fixos que o animal tem. Então, como é que eu vou saber o que vai estar dando melhor? Mensurando ganho e custo. Beleza? É importantíssimo nessa fase. E uma dica, como eu comentei, vou dar dica em todos os slides, né? Nas estratégias. Minerais aditivados no verão promovem um GMD de melhor custo-benefício. O que é um mineral aditivado, Henrique? É um mineral que tem, por exemplo, uma monenzina, conhecido como rumenzinho. É um mineral que tem uma virginamicina. É um mineral que tem uma narazina. Por quê? Para novilhas, a gente quer que ela ganhe peso, mas ela não precisa ter um ganho extraordinariamente, certo? A gente quer que ela tenha ganho de peso, mas com economia, beleza? Para todos, né? Mas às vezes a novilha a gente consegue, não precisa que ela ganhe 1 quilo por dia. Se ela ganhar às vezes 400, 500, 600 gramas, para mim tá bom. Mineral aditivado nas águas, o que o aditivo faz normalmente? Ele melhora a eficiência, melhora o aproveitamento da pastagem ou do alimento que você vai estar fornecendo. Como as águas a gente já tem uma pastagem de melhor qualidade, a gente consegue otimizar isso. Vocês entendem? Coloca um mineral aditivado, ele é um custo-benefício melhor porque ele consome menos, mas eu estou dando incrementos de ganho. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês também, para quem quiser estar interessado em iniciar com isso, a gente também está à disposição, vai
vai ter a caixa de perguntas também, se vocês quiserem alguma indicação, alguma coisa, beleza? Aqui eu vou trazer um exemplo que eu só vou mexer no ganho de peso da novilha. Então, ó, uma bezerra desmama 7 meses, 200 quilos, e o peso de inseminação ou da monta natural delas, 330 quilos. Se eu tiver um ganho médio diário de 500 gramas por dia, eu preciso tratar dessa novilha 8,6 meses para ela chegar nesses 330 quilos. Beleza? Idade prevista de inseminação, 15,6 meses. Idade prevista do parto, 24,5 meses. Coloquei aqui uma variável, tempo de vida útil de uma vaca, que ela fica dentro da propriedade, que a gente considera ela produtiva, esse animal. Então, 120 meses ou 10 anos. Mantive o intervalo de parto aqui também de 12 meses. Ela produz 9 bezerros durante o período que ela vai estar na propriedade. Então, nesses 120 meses, se eu manter um ganho médio diário de 500 gramas por dia com essas condições. Então, presta atenção, 500 gramas por dia, 8 meses e meio para mim começar a inseminar essa novilha. Aqui, eu vou trazer para vocês o mesmo caso, então, o mesmo peso de mama, o mesmo intervalo de partos, o mesmo tempo de vida útil, só que a novilha ganhando 300 gramas por dia. Em vez de eu, com 8 meses e meio, eu estar inseminando, eu vou estar inseminando ela com 14 meses e meio. Então, muda todo o nosso planejamento aqui. Ela vai ser inseminada com 21 e a idade prevista do parto dela de 30 dias. Então, 200 gramas por dia, se eu pular de 300 para 500, é muita coisa? Será que eu consigo fazer? Será que a suplementação energética que eu preciso dar para esse animal vai me pagar? Vai. Ela vai estar te produzindo um bezerro a mais no período. Então, se eu trabalhar com um bezerro na faixa de R$ 1.500, gente, eu garanto para vocês, vocês não gastam R$ 1.500 para vocês antecipar. Então, isso melhora totalmente o fluxo da tua propriedade. Mexendo no quê? No GMD, como eu tinha comentado com vocês. Uma outra estratégia, também continuando na fase de cria, não vai interferir muito o GMD das vacas, mas interfere pouquinho, tá? Mas é usar um mineral adequado para a reprodução, beleza? Prestar sempre atenção, minerais com maiores níveis de fósforo, selênio, cálcio e magnésio. Esses minerais todos são importantes, tá? Não estou diminuindo ou aumentando, todos eles têm um sinergismo, né? Eles atuam quase que dependentes um do outro para o sistema imune, para o sistema fisiológico do animal, mas as vacas de cria, ou às vezes a novilha que está num score corporal bom, num peso interessante, a gente se preocupar mais com fósforo, selênio, cálcio, magnésio, porque eles vão fazer parte diretamente da reprodução animal. E esse mineral adequado a gente pode chamar mineral reprodução, mineral alto fósforo, mineral com número X de fósforo. Sempre a gente seguir essa linha, um mineral adequado para sua atividade, que no caso aqui é a cria. Uso estratégico pré e pós-estação. Então, eu preciso usar o mineral reprodução um ano inteiro? Depende, eu adoro essa palavra, né? Depende, mas normalmente se a gente usar pré e pós-estação de monta, ou pré e pós-IATF, a gente tem resultados satisfatórios. Tá? Não quero usar o meu mineral reprodução, ele custa R$50 a mais que o mineralzinho 40 que eu estou usando. Vamos usar durante 3, 4 meses, só para a gente conseguir ter um ganho maior na fertilidade e nas vacas também, né? Na imunidade das vacas, na saúde das vacas e, como eu disse, um pouco do ganho de peso. Então, a gente pode fazer o uso estratégico desse mineral. A gente tem estudos que, usando o ano inteiro, a gente consegue melhorar aí os níveis de fertilidade, os níveis de desmama, o peso de bezerra desmama, mas às vezes o investimento ele não compensa. Então, a gente pode fazer esse uso estratégico. Como eu disse, melhora a imunidade, reforça a estrutura óssea da vaca, se a gente quiser usar antes dela parir, e também ajuda na recuperação pós-parto. E outra dica que eu dou para vocês, né? Existem vários tipos de suplementação no mercado.
Então eu consigo comprar um mineral reprodução, como eu disse, me custa R$ 150, por exemplo, e eu tenho um mineral reprodução que custa R$ 80. Será que eles são o mesmo mineral? Será que, não falando de empresas, né, mas a gente tem que confiar muito no produto que a gente vai estar colocando para o nosso animal. Porque são tecnologias que vão trazer retorno financeiro, não é um gasto, na verdade. Isso é mineral, para mim, né, uma opinião técnica, ele é obrigação. Então a gente tem que usar. Então, se eu for dar o melhor para o animal, ele vai me responder melhor. Se eu for dar o pior, eu vou ter a melhor resposta? Provavelmente não. Então, conversar com alguém de confiança, utilizar produtos de confiança e que o rótulo, como eu disse, preconizem esses níveis mais altos de fósforo. Fósforo, pelo menos, acho que é o nível que mais pessoas conhecem na área de cria, né? Pelo menos 80 gramas de fósforo para a gente conseguir atingir a necessidade diária do animal, tá? Então, a gente tem sal de 80 gramas, de 90 gramas, de 100 gramas, mas pelo menos para se a gente for usar ele estrategicamente, 80 gramas está de bom grado, beleza? E a última estratégia da cria, o creep feeding. Eu imagino que muitos de vocês estivessem esperando que eu falasse do creep feeding, né? Creep feeding é uma estratégia que já é consolidada, né, no mercado, consolidada a nível técnico, consolidada a nível de artigos, de estudos. Funciona, gente, funciona. Dá um pouco de trabalho a manutenção dos equipamentos, a construção dos equipamentos. Pode ser um pouco chatinho, mas a gente consegue, assim. Também vou falar resultados a campo, que quando eu trabalhava atendendo a campo, a gente conseguia a média de 20 quilos para fêmeas, 30 quilos para macho, de desmame a mais, só de utilizar essa tecnologia, né? Por que isso é interessante? Desenvolvimento intestinal e ruminal do animal. Grande parte dos CRIPs a gente já consegue estar utilizando eles quando o animal tem 1 mês de vida, 30 dias, 15 dias de vida, depende de como você vai querer utilizar. Quanto mais cedo a gente usar ele, principalmente a partir dos 30 dias, a gente tem grandes resultados no desenvolvimento ruminal e desenvolvimento intestinal. Desenvolvimento intestinal, o que vai acontecer? Melhor absorção de alimentos e sistema imune. Tá? O intestino é uma parte importantíssima de todos os animais, né? Mas quando a gente melhora esse desenvolvimento intestinal, a gente melhora as bactérias que estão povoando o intestino, a gente tem melhor sanidade, melhor aproveitamento de alimentos. E ruminal, porque o animal vai ser ruminante mais cedo, né? Não é que o bezerro não nasce ruminante, mas os compartimentos dos seus estômagos, né, o rumen, o retículo, o omaso, o rumen principalmente não vai estar muito desenvolvido. Então o animal basicamente vai estar se alimentando de leite, né? Passa pela goteira esofágica, ele meio que foge, né, do rumen. Então, quanto mais cedo o animal começa a lamber um sal de cripe ou comer uma ração de cripe, ele desenvolve melhor o seu rumen e ele começa a pastar mais cedo. Então ele começa a ganhar peso mais cedo. Outra coisa boa disso, alívio da vaca, melhor seu score. Por quê? O animal pastando mais cedo, o animal lambendo um cripe mais cedo, o animal comendo uma ração mais cedo, ele vai deixar a mãe dele um pouco mais sossegada, né? Então vai chegar na época de desmame, o animal vai estar mais acostumado a ficar sem a mãe do que com ela, e a mãe também vai estar mais acostumada a ficar com o bezerro, sem o bezerro do que com ele. Com isso ela já vai estar recuperando seu score corporal para entrar em parição ou para entrar na outra estação. Maior peso ao desmame, obviamente, né? Então a gente está trabalhando com CRIP, o objetivo principal é esse, a gente agregar valor à nossa produção. E a última dica da parte de cria é o uso estratégico de acordo com a categoria de suplementação. Por quê, Henrique? A gente tem diferentes categorias de suplementação para CRIP. Vou dar exemplos de coisas que acontecem na área comercial, né? O produto que a gente compra fácil. Eu tenho CRIP que o consumo dele é 1 grama por quilo de peso vivo. Eu tenho CRIP que é 2 gramas de consumo, 2 gramas por quilo de peso vivo, né, no caso. Eu tenho CRIP que são 4 gramas por quilo de peso vivo. Eu tenho CRIP que é 1% do peso vivo, né? Então já é um consumo mais alto. E eu tenho ração. Todos são iguais? Eles não são iguais. Normalmente o maior consumo vai me dar um maior resultado. Mas não é porque eu estou dando um CRIP de 1 grama e pulo para um de 2 gramas que meu ganho vai ser o dobro, tá? A fisiologia, a biologia em si não funciona assim. A biologia não é uma
ciência exata. Pode ser que tenha bezerro que ganhe o dobro, consumindo o dobro de creep, mas normalmente isso não vai acontecer, tá? Então ele é estratégico. Eu quero usar um creep do início do nascimento do meu bezerro até a desmama. Compensa mais eu utilizar às vezes o de 1 grama, porque se eu colocar ele para lamber demais, ele pode consumir, estourar o seu consumo e o seu custo ficar muito alto. Não, mas Henrique, eu vendo bezerro no peso, eu quero desmamar ele com 4, com 5 meses, já com 210 quilos. Opa, não, a gente pode pensar num de 4 gramas de consumo, ou até mesmo uma ração no período final de desmama. Então, o creep feeding ele não é igual, tá? O objetivo da técnica mas é a mesma coisa eu falar de um proteinado, de um proteico energético, de um mineral adensado e de outras categorias. Cada tipo de creep, o creep tem cada tipo. Então, com essas informações, vocês conseguem decidir. Eu quero o melhor custo-benefício, eu quero o melhor ganho de peso. Então, são várias estratégias aí que a gente consegue tá bolando aí, mas, como eu disse, é uma coisa que funciona, gente. Funciona na prática, é bom pro bezerro, é bom pra vaca, e normalmente, se bem feito, é bom também é bom pro dinheiro, é bom pro bolso do dono, né, no caso, né? Dá mais dinheiro, era isso que eu queria falar. Seguindo, estratégias para recria, tá? Então, terminamos a parte da cria, eu vou dar algumas estratégias para recria que são complementares. Como eu falei um pouquinho de recria de novilhas, eu quero trazer aqui também para vocês algumas dicas para recria que seriam de machos, novilhas, em geral, né? Depende da sua propriedade. Às vezes eu tenho uma propriedade que é só recria, então eu compro bezerros, recrio eles e vendo para quem confina, ou eu tenho meu ciclo completo, ou eu vendo novilhas prenhas, ou novilhas prontas para ponto de abate, certo? Então a gente tem semelhanças, né, no sistema inteiro. E o que envolve a recria é isso, né? É esse modelo de negócio. E quais são as principais variáveis que a gente tem que olhar dentro da recria? Porque assim, a recria é um período longo dentro da propriedade. Por ela ser um período longo, o mais longo dentro, normalmente às vezes o animal fica um ano e meio, 2 anos nessa recria, a gente deixa ela meio negligenciada. A gente coloca ela às vezes no pior pasto e não dá a suplementação que esse animal precisa, a suplementação adequada. E aqui eu vou trazer algumas particularidades que às vezes muita gente não tem conhecimento. Vou seguir na mesma linha do GMD, tá? Porque se na cria o GMD é importante, na recria, na engorda, eu não preciso falar mais nada, né? É o que manda. Então, quanto mais GMD eu tenho com eficiência, melhor o meu resultado. Então, por que o GMD impacta tanto na recria? A recria, gente, os animais, eles têm uma excelente conversão alimentar. Eu não comentei antes, mas os bezerros são os que têm melhor conversão alimentar, tá? Quanto menor o peso do animal, quanto mais jovem ele é, menos ele come, mais ele ganha, certo? Porque a gente aproveita a fisiologia de crescimento. Então ele é um animal que ele está crescendo, ele está depositando músculo, o músculo pesa. E ele come pouco, porque ele não aguenta, né? Consumir tanto alimento, igual um animal de 500, de 600 quilos. Se eu for pensar aqui numa recria de garrotes de 9, 10 arrobas, né? Então o consumo deles é menor, mas eles convertem mais, eles ganham mais peso do que um animal de outra categoria. Além da excelente conversão alimentar, eu consigo ter uma maior lotação, um maior número de cabeças, certo? Para cada um boi de 600 quilos, eu consigo ter 2 garrotes de 300 quilos. Praticamente, né? Consumindo a mesma coisa, a mesma pastagem, o mesmo tanto de suplemento, só que eu vou estar ganhando praticamente em dobro também, né? Então, eu consigo ter essa maior lotação por hectare, me dá mais resultado. A fase de recria, para quem faz recria engorda, ou para quem quer criar um mercado para vender recria, você tem uma formação de carcaça muito grande. Conversão alimentar. O animal está comendo, está depositando músculo, como eu disse. Consequentemente, ele vai estar formando mais carcaça, ele vai estar ganhando mais peso. E essa formação de carcaça tem, em sequência, melhoria no rendimento de carcaça. Então, tem muito trabalho científico que mostra para a gente que um animal que consome um nível de suplementação maior durante a recria, ele aumenta o seu rendimento de carcaça na engorda.
Então percebam que essa fase é muito importante e a gente pode trabalhar essa economia de consumo de alimento para nós. Conseguir ter um ciclo mais rápido, depender menos de mercado, uma lotação maior e gastando menos, né? Então recria é uma fase que merece a nossa atenção maior, né? Uma atenção maior. Estratégias de crescimento para recria, seguindo a mesma linha da parte de novilhas. Níveis de peso próximo. Vou fazer uma recria, tô com uma garrotada aí que eu comprei, 250 kg de peso vivo. Vou colocar com a mesma garrotada de 400 kg? Não é interessante, gente. Principalmente se for macho, né? Tô falando de exemplo de garrote, novilha, dá esse problema também, mas macho briga, vocês sabem disso. Normalmente a gente faz recria de macho inteiro, né? A gente não capa ele antes porque a gente pode perder muito desse desempenho, né? Que está totalmente a ver com o hormônio masculino, né? O crescimento de carcaça. Então, eu preciso colocar animais de níveis de peso próximo. Para quê? Para que a gente consiga ter um desempenho mais uniforme. Para que a gente não tenha briga, para que a gente tenha o mesmo consumo de pasto, o mesmo gasto com medicamento, facilita na hora do manejo, né, também. Vou jogar o puron ali no lombo do bicho. Opa, vamos padronizar um só porque tá todo mundo bem, né? Mas além disso é o desempenho mesmo. Eu fazer com que todos os animais tenham condições muito parecidas e provavelmente eles vão desempenhar muito parecidos, de uma maneira interessante, boa. Interessante o uso de proteico energético. Eu sou defensor, né, na área da recria da gente usar proteico energético. Pode ser proteinado, com certeza, depende da ocasião, depende do seu objetivo. Como eu disse, tudo depende do seu objetivo, mas aqui a gente está trazendo estratégias e maneiras que são eficazes de a gente conseguir atingir um GMD maior. Proteico energético nessa fase. Comentei com vocês. Custo-benefício. O que um animal de 300 quilos pode estar lambendo com um proteico 0,3 900 gramas por dia, provavelmente ele vai estar ganhando o mesmo peso do que se tivesse um animal de 500 quilos lambendo 1,5 kg de um proteico energético. Então percebe, é 600 gramas de diferença um do outro, né, num consumo de 0,3, com ganhos muito próximos. Então vale muito a pena a gente investir nisso, porque o que o animal deixa de sobra para você diariamente é muito bom. E uma dica que eu vou dar aqui para vocês, né, seguindo o que eu já tinha comentado, que também é algo que a gente observa muito a campo, eu trabalhei muito a campo, tanto com venda de ração pronta, mas também formulando dietas em propriedades. Os animais que são suplementados com uma ração feita, não vou dar a receita de bolo, mas normalmente entre 17, 18, 19% de proteína. Você suplementar esses animais na faixa de 1% do peso vivo, ele tem um excelente retorno, tá? Um excelente retorno mesmo. Às vezes eu estava fornecendo para o animal 2,5 kg, 3 kg de ração, e dependendo da época do ano e da pastagem, ele está me devolvendo 1 kg de ganho por dia, né? O custo fica muito bom, beleza? Então essa é uma dica para vocês, não só se quiserem seguir, né, mas fazer testes na propriedade, a gente está aqui à disposição para ajudar vocês, mas que a gente sabe que dá muito resultado, beleza? E eu vou partir novamente para o manejo de pasto, gente. Não tem como fugir disso. Manejo de pasto, melhor custo-benefício possível, tá? Espaçamento de coxo. Eu coloquei espaçamento de coxo porque ele vai estar dentro da área de pastagem. Espaçamento de coxo é uma coisa que a gente não se preocupa muito, mas está diretamente ligado com a gente separar animais por categoria. Quanto mais animais na mesma faixa eu tenho, melhor. E quanto maior disponibilidade de espaçamento de coxo, melhor ainda. Porque os animais eles têm um comportamento padrão. Eles normalmente vão seguir o líder da matilha, né? O líder do bando deles. Quando esse líder, o animal dominante, ele vai lamber o sal, ele vai comer a ração, a maioria deles seguem junto. Quando esse líder ou esses líderes param de comer e saem, o rebanho vai tudo atrás deles e às vezes não está nem lambendo o sal, né? Não está nem tendo acesso ao coxo. Então, quando eu coloco o espaçamento de coxo maior, ou divido, não preciso deixar muito longe, né? Mas divido um pouco mais os coxos, na hora que esse dominante ele vai se alimentar, todos vão estar indo junto com ele. Isso daí faz com que todos os animais tenham acesso ao coxo comendo. Normalmente a gente come, a gente ganha, né? Essa é a matemática mais precisa dentro da área da biologia, né? Quanto mais eu como, mais eu ganho, né? Então não tem muito milagre de eu comer menos e ganhar mais.
Rotação de pasto também, né? Eu não vou falar o beabá da rotação de pasto, mas a gente também sabe que é uma tecnologia que está há muito tempo no mercado. Eu digo mercado, mas é que a gente tem instituições, universidades, a própria Embrapa batendo firme nisso, incentivando que a gente faça isso, porque a rotação de pasto ela consegue melhorar demais o meu GMD. E a régua de manejo. Não sei se vocês já conhecem essa régua de manejo também, mas quando eu vou fazer manejo de pasto, rotação de pasto, para mim fazer a medição de entrada e saída dos animais. Provavelmente amanhã na nossa aula a gente vai ter um pouco mais falando sobre isso, por isso eu não vou me aprofundar tanto, mas é um negócio barato e extremamente eficiente, ok? Partindo para a última das estratégias, é a estratégia para engorda, né? Então, nosso lucro principal dentro de uma atividade de cria, recria e engorda é a nossa cadeia final. É algo que exige bastante atenção também, porque é um período curto normalmente, 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, dependendo da minha propriedade, mas ele é mais curto que uma cria e é mais curto que uma recria com certeza. Prestar atenção o que nessa categoria? Exigências, e as exigências nutricionais desses animais são maiores e os consumos são maiores também. Lembra que eu estava falando da parte da recria, que ele tem um excelente custo, ou uma excelente conversão alimentar. Aqui, quando o animal fica mais velho, quando ele vai se aproximando de 500, 550, 600, 650 quilos, normalmente ele vai precisando comer mais para, por exemplo, ganhar 1 quilo de peso vivo. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. E vou fazer gado confinado, vou fazer a pasto, que tipo de engorda eu vou fazer, que tipo de terminação eu vou adotar na minha propriedade? O que compensa mais? Será que hoje o pasto dá o mesmo resultado com o confinamento? Já vi dando, e já vi também não dando. Então tudo depende do seu manejo, depende de como você vai trabalhar com isso. De novo, GMD. Sempre estou partindo para a área do GMD, mas aqui a gente precisa ter eficiência, como em todas as outras variáveis, né? Mas aqui a gente precisa ser mais eficiente no GMD, porque é mais difícil. É mais difícil. Se eu tiver um erro de dieta nessa fase, ela pode comprometer o andamento do meu confinamento inteiro, por exemplo, né? Então, no outro jeito é mais fácil de eu consertar. Aqui é mais difícil. A gente precisa ter atenção muito grande, não é a parte proteica da dieta, claro, tá? Não estou falando que a proteína é menos que outros nutrientes, mas a gente precisa ter uma ração altamente densa em energia. Então a gente precisa prestar muita atenção, se possível fazer análise em laboratório de como que está o nosso NDT, de como está o nosso amido na dieta, de como está a parte energética da dieta, porque é ela que vai fazer o animal ganhar mais peso e também vai fazer o animal ter um maior acabamento de carcaça. Beleza? Pasto. Provavelmente você vai ter menor custo, tá? Quase que certeza. Então, vou fazer uma engorda a pasto. O meu volumoso é o capim. Vou suplementar. Não vai ser no mesmo nível que confinado. Então, você consegue fazer engorda a pasto com menor custo. Confinado tem um maior custo de arroba produzida. Só que também eu tenho mais adensamento. Então, se eu coloco, por exemplo, 25, 30 animais por hectare para mim terminar a pasto, num hectare de confinado, quanto que eu consigo colocar, né? Então, eu consigo algumas vezes mais que isso, né? 10 vezes mais que isso, depende. Mas, então, essas são as diferenças, né? Claro que o confinamento você precisa ter toda uma estrutura, todo o investimento inicial. Mas eles se dão basicamente por isso, né? Um menor custo, só que o outro maior custo, mas você consegue produzir mais arrobas. A engorda a pasto, no período das águas, é a melhor opção para se tornar mais econômica. Você tem quantidade e qualidade de capim, né? E você precisa, às vezes, de uma suplementação um pouco menor. Tem gente que trabalha com até 2% do peso vivo de suplementação. Eu já vi gente abatendo animais trabalhando com 0,5% de suplementação, 0,5% do peso vivo, no caso. Então, tudo isso diferenciou por causa do pasto e principalmente na época das águas, tá? Acabamento de confinado? Pode ser que sim, pode ser que não. Normalmente não é. Mas às vezes aqui perto da nossa região, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, quem consegue produzir aveia, azevém, alfafa, consegue excelentes resultados.
Mas pensando no Brasil em geral, o período das águas é mais interessante a gente trabalhar, porque a gente consegue investir menos em suplementação e ter resultados muito bons. Período da seca não é muito indicado, ou se você for fazer, você tem que elevar o nível de suplementação. Né? Com 0,5 na seca você consegue? Pode ser que consiga, mas é mais provável que não. Né? Então, evitar fazer esse tipo de operação na seca. Prestar muita atenção na capacidade de suporte e lotação. Né? Não é porque eu estou fazendo uma engorda a pasto. E eu, por exemplo, posso estar suplementando 1,5% peso vivo, que eu tenho que esquecer da minha pastagem, que eu tenho que esquecer que eu estou colocando mais animais do que ela suporta, porque o pasto está totalmente relacionado ao melhor desempenho, ao melhor ganho de peso, tá? Como eu já comentei durante as aulas inteiras, durante essa aula inteira, perdão. Dica: manejar e suplementar de acordo com a realidade, com a sua realidade e objetivo. Como eu disse, o meu vizinho colocou 8 kg de ração por boi dia, estão engordando, que é uma beleza. Cara, para você, será que vale? Isso. Vai ganhar peso igual do seu vizinho? Às vezes se você trabalhar com uma suplementação menor, com mais dias, você não consegue ter mais caixa? Opa, mas eu tenho contrato para me entregar. Opa, então vamos para isso. Então, sempre pensa na sua realidade, pensa no seu objetivo para você seguir com o seu caminho, com a sua estratégia. Engorda confinada. Então, saímos do pasto, fomos para o confinamento. Atenção à produção de volumoso. Isso pode comprometer muito o seu desempenho zootécnico, o seu GMD e o seu desembolso, tá? Se sua silagem não estiver nas melhores condições. A silagem com bastante grão, uma silagem bem fermentada, ela consegue te trazer muitos benefícios, muitos resultados. Às vezes até você substituindo a parte concentrada, tá? Então isso depende tudo de uma análise bem feita da silagem, para mim entender as exigências dos animais, mas isso eu garanto para você. Eu consigo economizar em concentrado quando eu tenho uma silagem bem produzida. Uma silagem bem produzida não só de milho, uma silagem bem produzida de sorgo, uma silagem bem produzida de capiaçu, essa com um desafio um pouco maior, mas a gente consegue ter ganhos muito bons. Então, sempre preconizar a produção de silagem, a produção do volumoso que você vai usar no confinamento. Outra coisa muito importante: o que foi formulado no papel, no misturado e no fornecido? A gente precisa ter essas informações, porque às vezes a gente pode estar fazendo tudo certo na nossa cabeça, no nosso planejamento, mas chega na hora de executar, eu estou executando errado. Então eu preciso saber se o que eu formulei no papel está sendo o mesmo que o animal está comendo. Análise, gente. Não é caro fazer análise da sua ração, da sua dieta, e consegue prever erros que ainda não aconteceram. Ou se tiver, eu consigo meio que ajustar no meio do caminho. Será que é o misturador que não está fazendo certo? Será que é o meu operador que está colocando a sequência errada? Não está colocando o meu milho primeiro, está colocando outra coisa? Será que é o meu vagão que está misturando isso, que não está deixando a dieta como era para estar? Então, confinamento, menos espaço de tempo. Quanto antes a gente conseguir ver os erros que a gente está fazendo, melhor. Leitura de coxo. Isso não é nutrição aplicada, né? Estou formulando uma dieta, mas a leitura de coxo tem que ser uma rotina diária dentro do seu confinamento. Leitura de coxo é o dar notas, dar scores, para se está sobrando muita ração, se está sobrando nada de ração, ou se o animal rapou tudo, né? Quando eu digo nada, pouquinho de ração, o animal rapou tudo. Se o animal estiver raspando, será que ele realmente vai estar ganhando peso que eu projetei? Será que não está faltando alimento para ele? Ou se estiver sobrando, eu estou gastando demais com esse animal, meu lote era programado para mim comer 10 kg de matéria seca, eles estão comendo 8,5 kg. Eu estou deixando 1,5 kg de matéria seca jogado fora, estragando. Será que isso não vai impactar o meu custo final para o arroz produzido? Então, leitura de coxo, gente, extremamente simples, extremamente eficiente. E uma dica para confinamento que eu dou: utilizar subprodutos de indústria. Hoje já é muito conhecido que a gente não precisa ficar refém só de milho, só de farelo de soja. Eu gosto muito do milho, né? Particularmente. Mas a gente não precisa ficar refém só desses alimentos que são, na maioria das vezes, mais caros. Hoje a gente tem muita, mas muita opção.
tanto energética quanto proteica, que estão nas indústrias, que são subprodutos. O próprio DDG, o caroço de algodão, o germe de milho. Então, são N alimentos que eu consigo estar comprando para mim substituir. Pode ser 100% ou pode ser uma parte, né, de acordo com o desempenho que eu quero, mas busquem isso, busquem conhecimento para saber o que eu posso utilizar ou não e baratear a sua dieta. Tá ok? Pessoal, finalizando a minha aula, eu quero dar 2 dicas para vocês, tá? A dica número 1, com planejamento e execução, a gente consegue chegar aos resultados que a gente quer, tá? Mas não adianta só eu ficar no papel, não adianta só eu sonhar, eu estudar, mas chega na hora eu não sei executar, ou minha equipe não está sabendo executar. A gente precisa ter esses 2 pontos trabalhando juntos, tá ok? E a segunda dica que eu dou é para vocês contarem com a SoftBob. Porque toda essa parte técnica que eu venho explicando, toda a parte de gestão que a gente vai ter as aulas no decorrer da semana, sanidade, reprodução, tudo isso a gente está aqui para ajudar vocês, tá? A gente está aqui para oferecer o melhor serviço, não só do sistema, mas também da área de consultoria, tá? O sistema eu queria mostrar para vocês só algumas coisas. Essa é a segunda dica. Quando você tem um controle na mão, olha só que interessante. Essa seria uma tela inicial do sistema nossa, toda personalizada para vocês, tá? Vocês colocam a informação, vocês pedem a informação que vocês quiserem. Mas eu abro o sistema, eu já consigo ver o total de animais que eu tenho, um GMD total, GMD dos últimos 30 dias. Ah, Henrique, eu quero ver aqui minha taxa de natalidade. Colocamos a taxa de natalidade, ou peso ao desmame, não tem problema nenhum. Distribuição de sexo, distribuição de raça, distribuição de categoria. Então, olha só, consigo ter praticamente tudo em uma visualização. Que o sistema me traz também controle de estoque de insumos. Coloquei aqui um exemplo de ração, mas a gente controla medicamento, dose de sêmen, adubos, qualquer coisa que entre na sua fazenda, que você queira que faça parte do seu financeiro, do seu estoque, da sua movimentação. A gente consegue mostrar para você tudo com muitos detalhes. Um histórico animal completo. Então, eu consigo ter histórico por lote também, mas olha, por exemplo, a minha novilha do Brinco 40, ela foi comprada R$2.000, peso 350 quilos. No dia 26/6, eu apliquei uma terramicina, quantidade 1 ml. No dia 2/11, eu coloquei 7 quilos de ração para ela, dá 17%. Então, tudo isso aqui é um controle individual do animal. Se eu movimentar ela de lote, vai ficar aqui também. Então, todo o manejo que eu fizer no animal, eu consigo visualizar, né? Isso é informação. Informação vale muito, vale dinheiro. E, por fim, os custos, né? Que é o mais importante. Então, isso aqui é a mesma novilha, ó. No dia 4, que aqui a ração ficou sem preço, mas no dia 14/2, eu gastei R$4,80 com ela de ração nesse dia. Então, gente, informação. Lembra que eu falei? Mensurar e verificar os gastos. Tudo isso a gente consegue trazer para dentro do sistema, que é muito fácil de mexer. Um sistema muito fácil, muito simples e muito didático, tá? E com um valor que cabe no seu bolso. O valor para você ter essas informações, com a tecnologia que a gente tem, com as informações que a gente tem, não é caro. Tá bom, gente? E além disso, como eu disse, a gente tem toda a oferta de serviços de consultoria, de avaliação de dietas, de avaliação de procedimentos internos, de processos internos. A SoftBob está aqui para ajudar o pecuarista a ganhar mais dinheiro. Tá bom? Eu vou finalizar. Essa era a última parte, né? Falar um pouquinho do nosso sistema, o que a gente pode trazer para você de coisas boas. Então, eu vou agradecer demais a presença de vocês todos por participarem dessa aula. Essa aula vai ficar gravada para vocês no YouTube, para vocês terem acesso quando precisarem, tá? E eu já tinha comentado, a gente vai deixar uma caixinha aberta no Instagram para você tirar as dúvidas, para você mandar suas sugestões, para você fazer suas críticas também. A gente está aqui para aprender juntos e também para modificar a pecuária, para a gente transformar essa pecuária do futuro aí que a gente está vendo e trazer mais dinheiro no nosso bolso. Pessoal, muito obrigado, um abraço a todos e tenham uma ótima semana.